Quando você chama um Uber e vê o valor que você vai pagar, você sabe que aquele valor depende da distância percorrida, que aquele valor está em função da distância percorrida e você sabe então que aí tem uma questão de função. É uma questão de função matemática, sim. Mas que tipo de função? Hoje nós vamos falar de uma função que cai com uma frequência absurda nos vestibulares e que o Enem adora, simplesmente adora. E eu vou te mostrar uma maneira tradicional de resolver essas questões que você tem que conhecer, mas também uma maneira rápida. Vamos lá então? Assunto de hoje, função afim. Vamos lá, eu vou começar com uma introdução bem legal, já ligada ao dia a dia. Você quer ver? Olha como é uma questão cotidiana. Diz assim, um vendedor de automóveis tem seu salário mensal composto de duas parcelas. Um valor fixo de R$2.000, então esse é fixo, e mais 10% sobre o volume de vendas que ele realiza naquele mês. Então lá, o cara está vendendo seu carro e ele ganha R$2.000 por mês, isso é fixo, independente do que ele venda. Mas ele ganha também 10% sobre o volume de vendas que ele fizer. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar essa questão da seguinte maneira. É óbvio que é uma questão de função? Sim, porque o salário desse vendedor depende das vendas, o salário está em função das vendas. Opa, o salário dado em reais depende das vendas, obviamente também dado em reais. Vamos supor que no certo mês esse cara começou na loja e simplesmente não vendeu nada, absolutamente nada. Se ele não vendeu nada, absolutamente nada, quanto que obviamente ele vai receber? R$2.000, o salário dele é esse, é o fixo. Mas digamos que no próximo mês ele vendeu R$30.000. Arivaldo, se ele vendeu R$30.000, então ele vai receber 2 mais 30, 32, quem dera. Não é só isso. Que é 2.000 mais alguém, a gente sabe. Mas quem é essa parcela adicional que ele ganha? É aquele 10% sobre o volume de vendas. É o 10% sobre o 30.000. E como é que se calcula 10% de 30.000? O Adriano explicou na aula de porcentagem, mas vamos lembrar? 10%, 10 sobre 100. 10% de 30.000 é 10 sobre 100 vezes 30.000. Só porque 10 sobre 100, você cancela um zero, fica 1 sobre 10. E 1/10 de algo é dividir esse algo por 10. E se eu pegar 10.000, 10.000 não, se eu pegar 30.000 e dividir por 10 vai dar o quê? 3.000. Então nesse mês ele vai ganhar os 2.000, que eram fixos, mais 3.000 da comissão, chegando a R$5.000. Falta legal, entendi, tranquilo. Eu quero te mostrar um negócio. Como é que eu obtive os R$5.000? Vamos pensar? Os R$5.000 foi obtido de que maneira? Eu peguei o R$2.000 que era fixo, mais o quê? Mais 10% de 30.000. Vamos escrever? Mais 10% de, o D é multiplicação, 30.000. Evaldo, tranquilaço. Mais um exemplozinho só para você ficar confiante. E se eu pegasse nesse mês agora e vendesse 70.000? O vendedor agora vendeu R$70.000. Pô, mandou bem aí, vendeu 70.000. O salário dele aumentou. Para quanto? Ah, Erivaldo, 2.000 mais uma parcela. Isso, 2.000 mais uma parcela. Que parcela? 10% de 70.000. Aprendemos que 10% de algo é só dividir por 10. Se eu pegar 70.000, dividir por 10, fica 7.000. 7.000 mais o 2 vai dar exatamente quanto? R$9.000. Como é que o R$9.000 foi composto? Esse R$9.000 foi composto de uma parcela de R$2.000 mais 1/10 vezes o quê? Os R$70.000. Legal? Como regra geral, eu quero criar uma lei de formação com você. Me diga, o S, ou seja, o salário, como é que ele é composto? Ele é composto de uma parcela de R$2.000 mais o quê? Mais 10% das vendas. Como vendas é variável, eu vou chamar de V. Então 10% de V. Olha que legalzinho. Evaldo, tranquilo. Evaldo, pô, dá para entender de boa, né, matemática? Claro que dá. Matemática é muito legal, você começa a conversar com ela, fica tudo lindo e maravilhoso. Deixa eu melhorar um pouquinho mais isso aqui. 10, se você dividir por 100, vai dar 0,1 ou 0,10, como queira. Então, notem, o nosso salário vai ser, o salário do vendedor, não o nosso, vai ser de 2.000 mais 0,10 ou 0,1 vezes V. Esse tipo de função, o S depende do V, o S, o salário está em função das vendas. Ele tem uma parte fixa, um valor constante, e mais uma constante que multiplica a variável. Esse tipo de função, que tem uma variável dependendo da outra, e que eu tenho uma parte fixa, uma parte constante, um valor, um número, mais um número vezes a variável, esse tipo de função a gente escreve genericamente na matemática, e nós vamos ver que ela é uma função do tipo y igual a x mais b, que é a aula de hoje. A função afim. Uma função afim nada mais é do que uma função que pode ser representada genericamente pelo tipo y igual a x mais b. Se você comparar as duas, quem seria o A?
Quem seria o B? O B é o fixo, é o constante, é o 2000. E o A é exatamente esse número que multiplica a variável. Legal? Vamos agora então para a definição. Já que pegamos um exemplo dia a dia, e isso pode virar claramente uma questão de vestibular, aliás, já virou, né? Já foi questão aí de muitos vestibulares, é a historinha de comissão sobre venda de carros. Vamos pegar a definição bonita, ela diz assim: uma função f dos reais para os reais, e você agora sabe ler isso aqui, que você viu a aula de função. Se ela vai de R para R, o meu domínio são os reais, meu contadomínio são os reais, aqui é a casa de X, aqui é a casa de Y, e esta função eu vou chamar de afim, quando existirem constantes reais A e B, que eu possa escrever a lei de formação assim, ó. F de X igual a X mais B, como eu te disse anteriormente, ou Y igual a X mais B. Detalhe aqui. Você vai encontrar em alguns livros, na verdade, muitas apostilas de pré-vestibular, dizendo, na verdade, que para ser uma função afim, o A tem que ser diferente de zero. Eu discordo, tá? Eu gosto dessa definição, que é a definição da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática. É o órgão que manda nesse negócio aí, tá? Então tá chancelado por lá, eu vou por lá. E eu concordo, tá? Para ser uma função afim, é qualquer função do tipo AX mais B, mesmo que o A seja zero. Quando o A é diferente de zero, eu, além de ter uma função afim, eu tenho uma função polinomial de primeiro grau, porque eu vou ter o x elevado a 1. Legal? Vamos ver exemplos para você deixar isso bem claro? Olha aquilo lá. Y igual a 3x menos 1. É uma função do tipo AX mais B? O que você me diz? Edivaldo, deixa eu ver. É. Então, de quem é o A e quem é o B? Ah, Edivaldo, fácil. Meu Deus, o A é quem multiplica o X, é 3. Edivaldo, B é o termo independente, é o cara que fica sozinho, é o menos 1. Você acha importante isso, Edivaldo? Extremamente importante. Entender o A e o B vai ser a alma dessa aula, mas é um pouquinho mais para frente. Bora! Letra B. Y igual a 5 menos 2x. Quem é o A e quem é o B? Acerte antes que apareça, teu A vale. Menos 2, que é o cara que multiplica quem? X. E o B vale quanto? 5, tá aqui. Mais um exemplo, lá embaixo. Y igual a 7x. Quem é o A e quem é o B? Ele fala, eu não acho os dois. Como não? Quem é o A? Vai sem medo? 7. Ele fala, mas o B não tem. Se não tem, quem é ele? 0. E esta função, onde o A é diferente de 0 e o B é igual a 0, ela recebe um título a mais. Ela é uma função afim, ela é uma função polinomial de primeiro grau, porque o A é diferente de 0, mas se o B é 0 e o A é diferente de 0, essa função recebe um nome de função linear. Tudo bem? Quando alguém falar que é uma função linear, eles estão te dizendo que o B é 0. Legal? Não confunda com crescimento linear. Quando fala crescimento linear, eu estou falando de uma função de primeiro grau, mas não necessariamente de uma função linear. São coisas distintas. Legal? Próxima observação. Olha essa função. Y igual a 8, Erivaldo, e essa aí? Quem é o A e quem é o B? Erivaldo, não sei. Sabe quem é o A? Erivaldo, não tem o A porque não tem o X. Se não tem o X, é porque o X sumiu. Se o X sumiu, foi multiplicado por quanto? Por 0. Então aqui o A vale 0 e o B vale quanto? Exatamente 8. Comentário sobre essa função. Nesta função fica claro e evidente de ver que o y é sempre 8. Que independente do valor que você pegue para x, o y é sempre 8, porque essa função seria y igual a 0x mais 8. E se é y igual a 0x mais 8, para qualquer x que você tome nessa lei de formação, o y é sempre 8. Se o y é sempre 8, o y é constante. E na aula passada, eu te falei que quando eu me refiro ao y, a esse cara que está isolado, quando eu me refiro ao y, eu estou me referindo à função. Então guarde com muito carinho isso. Nesse caso, dizer que o y é constante é dizer que a função é constante. Então vamos chamar essa função para você de função constante, o que faz total sentido, né? Dizer que a função é constante é dizer que o y é constante. Definição dada, exemplos dados, hora da próxima etapa. Qual? Falar de gráfico. Talvez você diga, Edivaldo, já sei tudo de gráfico. Cara, eu vou te explicar muita coisa legal. Então vamos lá com toda humildade, começando? Quero fazer aquele gráfico, vamos fazer da maneira mais tradicional que você aprendeu no ensino fundamental e que não é feio. Na hora de um aperto você pode correr para ela. Ah, quero fazer um gráfico, vou pegar o valor de x, jogar na lei de formação e achar o y, lembra? Domínio contra domínio, lei de formação, você pega um valorzinho no domínio, joga na lei de formação, faz uma continha idiota qualquer, descobre o y e monta um par ordenado e marca no plano cartesiano. Repete procedimento, outro par ordenado, outro plano cartesiano. Esses infinitos pares ordenados, marcados no plano cartesiano, vão gerar a representação geométrica daquela questão algébrica. Ó que bonito, né? Daí vem o negócio de Descartes. Vamos para a guerra agora. Se o x for menos 1, ele fala, por que pegou menos 1? Podia pegar quem você quiser, x pode ser qualquer real, lembra? A função vai dos reais para os reais. Teu x está liberadaço, não tem restrição nenhuma. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Vamos marcar o ponto, lembrar? X é menos 1, y é menos 3. Traça em cima do menos 1 a linha paralela ao eixo y. Em cima do menos 3, uma paralela ao eixo x. Elas vão se encontrar num ponto. E esse ponto, lembra que é aquele negócio de você conversar com os pontos, aula passada. Lembra o que esse ponto está te dizendo?
Edivaldo, ele não fala, ele fala. A matemática fala com você, converse com ela. Esse ponto está dizendo a você que quando x é menos 1, o y vale menos 3, que o domínio menos 1 tem imagem menos 3, e que esse ponto está dizendo que ele é o par ordenado menos 1 e menos 3, e para ficar bonito, esse ponto está dizendo que f de menos 1 é igual a menos 3. Tudo isso você tira de um ponto. Ou mais um. E se o x for zero? Bora? Coloca 0, 2 vezes 0, sempre foi 0, com menos 1 dá menos 1. Par 0 e menos 1, também te expliquei na aula passada. Quando uma das coordenadas vale 0, o ponto está ou no eixo x ou no eixo y. E a coisa mais óbvia do mundo, né? Edivaldo, esse ponto está no eixo x ou no eixo y? Quem é que não é 0? O y. Então está em cima do eixo y. O x vale 0. Se o x vale 0, eu traçaria uma linha aqui. Se o y vale menos 1, eu traçaria uma linha aqui. Notem, x igual a 0, y igual a menos 1, eles vão se encontrar nesse ponto aqui. Por isso que quando o x é 0, o ponto sempre está em cima do eixo y. Vamos pegar agora x igual a 1? Vai, coloca 1. 2 vezes 1 sempre foi 2, menos 1 vai dar 1. Eu tenho um par ordenado 1 em 1. Facinho de marcar, né? Quando x é 1, y é 1, linha aqui, ponto marcado, fechou. Eu vou pegar mais umzinho. Não precisava, mas eu vou, tá? E se o x for 2? Coloca lá, 2 vezes 2 sempre foi 4. 4 menos 1 costuma dar em torno de 3. E o par ordenado 2 e 3, 2 para x, 3 para y, liga os dois e eu tenho um ponto também. Minha pergunta para vocês é óbvia. Eu peguei para x 4 valores, achei 4 valores correspondentes para y, montei 4 pares ordenados, marquei 4 pontos, mas eu podia pegar infinitos valores para x, ter infinitos valores para y, ter infinitos pares ordenados que vão se transformar em infinitos pontos. E toda vez que a função for do tipo y igual a x mais b, é isso mesmo que você está pensando. Se ela é do tipo y igual a x mais b, esses infinitos pontos vão se acumular sempre e vão formar uma reta. Ô, Edivaldo, então eu posso garantir que se uma função é do tipo y é igual a x mais b, o gráfico é uma reta. Perfeito. A recíproca não é verdadeira. Toda reta do plano cartesiano é uma função do tipo y igual a x mais b. Não. Reta vertical não é nem função, quanto mais do tipo y igual a x mais b. Agora olha que frase legal. Qualquer reta do plano cartesiano que não seja vertical, ela vem de uma lei y igual a x mais b. Mas se for vertical, não. Aí você vai aprender mais à frente que essa reta é a reta x igual a um número, x igual a 2, x igual a 3, nesse sentido. Depois a gente conversa mais à frente sobre isso. Legal? Tranquilo? Falamos bem de função de primeiro grau, fiz o gráfico, tá aqui, ó que legal, né? Essa questão algébrica ligada à questão geométrica, que foi o que René Descartes fez, né? Ligou as duas com o plano cartesiano. Legal? Chegamos a um ponto em que agora você sabe fazer gráfico de uma função de primeiro grau, de uma função afim, e quando a função é afim, ou seja, y igual a x mais b, o gráfico será uma reta. Eu quero pegar esse gráfico e falar um pouquinho sobre ele. Caiu um ponto ali, você não viu talvez, né? Ó, eu demorei para ver também, que né, eu olhei para cá. Mas ó, aquele ponto ali, ó. Ele falou, o que você quer com aquele ponto? Agora eu vou te falar detalhes do gráfico. Esse ponto tem quantas coordenadas? 2. Está em cima de que eixo? Y. O x vale quanto? 0. Se o x vale 0, se eu calcular f de 0, óbvio que f de 0 vai dar quanto? Menos 1. E o que eu quero te dizer? Que esse menos 1 aqui, esse menos 1 aqui, é o coeficiente aqui, ó. É esse menos 1. Então y igual a 2x menos 1. Lembra que o menos 1 é o b aqui? O a vale 2, o b vale menos 1. Caramba, o b é onde a reta toca o eixo y. Sim, a reta y igual a x mais b sempre intercepta o eixo y no b. Sempre. Claro, sempre considerando função dos reais para os reais. Legal? E esse menos 1 chama coeficiente, lembra o quê? Menos 1 chama coeficiente linear. Começam a vir os nomes. Fica ligado agora. Comecei a tocar em detalhes da nossa função polinomial de primeiro grau, né? Nossa função y igual a x mais b, genericamente da função afim. Tá legal? Muito bem, vamos fazer um próximo? Para essa mesma função, já sei que o b é onde toca o eixo y, mas eu sei que ela toca o eixo x também. Como é que eu descobriria esse número? Por favor, não vai dizer que é 1, né? O 1 tá aqui, ó, tá? Esse número é antes do 1. É um número entre 0 e 1. Quem é ele? Ele fala, como é que eu acho? Fácil. Para qualquer lei de formação. Ó que legal. Te deram um gráfico qualquer. Não interessa se o gráfico é bonito ou feio. Ah, eu quero saber onde é que ela toca o eixo x ou eu quero saber onde é que ela toca o eixo y. Olha, isso não é fácil. A hora que ela bater no eixo y, tem um ponto. Mas o x vale 0. Então você pega a lei de formação e troca x por 0 e descobre onde é que ele toca o eixo y. Se você quer saber onde é que ela toca o eixo x, pensa. A hora que ela bate no eixo x, o y vale 0. Então você vai na lei de formação e troca y por 0. Legal? Descobrir intersecção com o eixo x é zerar o y. Descobrir intersecção com o eixo y é zerar o x. Ele fala do quando? Só sempre. Legal? Lá vai, ó. Vou fazer isso lá. Zerei. Aí é conta, né? Fica 2x igual a 0, 2x igual a... 2x igual a 0 não. 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1. Divide os dois lados por 2. Nada de passar. Se você... Ah, Evaldo, eu passo. Então assista a minha aula de equação do primeiro grau. Tá bom? Você vai parar com esse negócio de passar. Ele fala, mas é certo. Não é. X igual a meio. Aí eu tenho um pedido para você.
Esse meio recebe um nome, você lembra? Erivaldo, lembro. Eu lembro, Erivaldo, você já até falou na aula passada. Isso, se você assistiu, você lembra. O local onde o gráfico toca o eixo x é a raiz da função. Mas eu te falei outro nome também, que eu quero relembrar contigo. Tudo bem, esse cara é a raiz da função? É, mas tem um outro nome muito legal. E é um nome que eu gosto porque as pessoas não entendem esse nome e você vai entender esse nome. Quer ver? Esse valor aqui, ou seja, esse valor de x, o meio, ele fez o y dar zero. Esse meio zerou o y. X igual a meio zerou o y. Se eu zerei o y, eu posso falar que eu zerei a função. Então esse meio é o cara que zera a função. Talvez por isso que chamaram ele de quê? De zero da função. Erivaldo, caramba, por isso chama zero da função? Claro, zero da função é o cara que vai zerar a função, é o cara que vai zerar o y. Erivaldo, o que me faltava era saber isso, né? Que quando eu me refiro à função, eu me refiro ao y. Show de bola, né? Agora você sabe tudo. Tranquilo? Já falamos desse cara que é o coeficiente linear, falamos da raiz, mas eu tenho mais coisas para te contar. Peguei de novo o mesmo gráfico, olha que legal. Tá vendo um triângulo aqui retângulo? Evaldo, o que você quer com geometria? Não, é mais que geometria, vou chegar um pouquinho em trigonometria também. Mas tem um triângulo retângulo, você tá vendo, vem comigo. Você tá vendo um ângulo aqui que vai aparecer? Esse ângulo é um ângulo que sai do eixo x, tá vendo? E ele foi até a reta, no sentido anti-horário. Essa frase é importante. Ângulo que sai do eixo x e vai até a reta no sentido anti-horário. Esse ângulo eu não sei quem é, vou chamar de alfa. Eu queria calcular a tangente desse ângulo. Tangente, espero que você lembre da trigo. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Evaldo, eu nunca sei quem é um cateto oposto. É quem está oposto ao ângulo. Por isso chama cateto oposto, porque é quem está oposto. Evaldo, e aí como é que eu acho o adjacente? Só tenho dois catetos. Se um é o oposto, o que sobra é o adjacente. Então, por favor, não erre isso. Para o alfa, essa distância que está na frente do alfa é o cateto oposto. Quanto mede essa distância? A3, aqui é 0, de 0 a 3, a variação do eixo y foi de 3. Olha o que eu falei, a variação no eixo y foi de 3 unidades. Esse é o meu cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? O outro cateto, esse cara aqui. Os catetos são os que formam 90 graus, você lembra disso, né? Essa distância é a distância de meio, de 2 até meio. Faz 2 menos meio para descobrir isso aqui, faz continha. 2 menos meio, faz fraçãozinha, tira MBC, papapá, vai dar 3 meios. 3 meios é essa distância aqui. Essa distância que é 3 meios é a variação do eixo x, que eu botei aqui. Ó, eu peguei a variação do eixo y pela variação do eixo x. Erivaldo, o que você quer dizer com isso? Calma. Variação do eixo y pela variação do eixo x me deu a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x medido no sentido anti-horário. Se você pegar e dividir essas duas frações, você vai pegar a fração de cima, que é 3 sobre 1, dividido pela fração de baixo, que é 3 sobre 2. Se você assistiu minha aula de matemática básica, de operações básicas, você vai lembrar que divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E por que faz isso mesmo? Por que faz a primeira vez o inverso da segunda? Eu expliquei lá naquela aula, vai lá e assista. Legal? Se você pegar a primeira, que é 3 sobre 1, e multiplicar pela segunda, que é 3 meios, vira 2 terços, eu vou cancelar o 3 e vai dar 2. Tranquilo? Ele falou, mas para que você fez isso? O que você quer? Porque eu quero dizer que esse 2 não é qualquer 2. Procure aqui por aqui na função, procure na função, você vai achar um 2. Evaldo, você está brincando? Não, não estou brincando. Esse 2 é o A, é exatamente esse cara aqui. Evaldo, você está me dizendo que esse cara aqui é o resultado de uma tangente? Sim. Por isso que esse A não é chamado de coeficiente linear, é chamado de coeficiente o quê? Angular. E por que chama angular? Eu acho muito estranho isso em aluno. O professor fala assim, pessoal, anote aí, ó, esse cara chama coeficiente angular. Você faz o quê? Ah, obrigado, professor, vou anotar. Caramba, você tinha que levantar a mão e perguntar, professor, por que chama coeficiente angular? De onde é que vem esse nome, cara? Aí você fala, professor, tinha que explicar. Evaldo, se eu não souber, ele vai pesquisar. Por que chama coeficiente angular? Às vezes não faz sentido. Chama coeficiente angular porque esse carinha aqui, esse 2, depende de um ângulo. Ele depende do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, do qual você calcula a tangente. Legal? Então, a partir de hoje, você não pode errar isso. A tangente desse ângulo que eu te falei, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, sempre vai te dar o coeficiente angular. Mas eu quero que você guarde mais uma coisa. O coeficiente angular, eu fiz cateto oposto por cateto adjacente, mas eu falei para você, o cateto oposto é minha variação de y, cateto adjacente variação de x. Então, se você tiver 2 pontos no plano cartesiano, 2 pontos de uma reta, você pega a variação do eixo y, pega a variação do eixo x e divide. Você vai ter o coeficiente angular, você vai ter o azinho, sempre, sem exceção. Legal? Esse azinho nós vamos chamar mais à frente de taxa média de variação da função. E se eu falo que é a taxa de variação da função, taxa de variação da função é a taxa que vai variar o y. Mas eu já chego lá nesse detalhe contigo. Legal até aqui? Tranquilaço?
Vamos falar mais um pouquinho sobre isso ainda. Vamos fazer mais gráficos, vários gráficos eu vou fazer contigo de função de primeiro grau, tá? Por enquanto com tabelinha, daqui a pouco já muda um pouco o foco, mas vamos com humildade, entendendo tudo. É para você ficar craque, saber tudo que realmente tem a ver com função afim. Essa função em particular é uma função de primeiro grau, além de ser afim, ela é do primeiro grau, porque o A é diferente de zero, mas como o B vale zero, lembra? Ela é uma função linear. Farei contigo uma tabelinha só para exercitar detalhes. Se o x for 1, aliás, menos 1, desculpem, coloca menos 1 vezes x dá menos 3. Então vai ficar o par menos 1 e menos 3. Vamos fazer? Menos 1 e menos 3, só vamos apressar, porque agora eu já vi que você ficou craque nisso aqui. Marquei. Vou pegar outro cara, deixa eu ver, 0. 3 vezes 0 sempre foi 0. Par vai dar 0, 0 vai dar a origem do sistema. Legal? Depois, e se eu pegar 1, 3 vezes 1, sempre foi 3, o par ordenado 1 e 3. Lá em cima, 1 e 3. Marquei. O que acontece? Vou ligar, porque se é uma função do tipo ax mais b, eu sei que é uma reta. E se eu sei que é uma reta, você concorda que bastariam 2 pontos, né? Eu fiz 3 de alegre, mas bastariam 3 pontos. Fiz meu gráfico. Essa função linear, você vai dizer, Evaldo, eu notei uma coisa. Se a função é linear, o b é 0. Boa. Evaldo, o b é onde a reta toca o eixo y? Boa. Evaldo, se a função é linear, ela sempre vai passar na origem, porque o b tem que ser 0? Boa! E nesse caso, né, esse 0 é o b e é a raiz da função, é o 0 da função, porque também 0 o y. Legal? Mas uma coisa importante, quando a função é linear, nós vamos ver claramente que o y e o x são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Dá para ver claramente aqui, ó, que o y é diretamente proporcional ao x. Y sobre x é igual a 3. Lembra quando é diretamente, divide? O Adri explicou isso maravilhosamente bem. Legal? Falamos aqui da função linear, vamos a uma próxima. São várias. Essa função tem um nome também, ela tem um título, é uma função chamada função o quê? Evaldo, essa é aquela que o y é sempre 2, isso chama função o quê? Isso, constante, porque o y é sempre o mesmo, o y é constante. Eu vou fazer o gráfico, talvez você vai achar que é exagero, mas é bom que você veja isso que talvez você fez uma vida inteira. O gráfico, se eu pegar x igual a menos 1, coloca x igual... Ah, não tem x. Não, ali não é que não tem x, é que é 2 mais 0x. Se é 0x, 0 vezes menos 1 vai dar 0, o y continua sendo 2. Porque o y vai ser sempre 2 para qualquer x, por isso que a função é constante. E quando você marcar o ponto, vai dar menos 1 para x, 2 para y, eu vou ter aquele ponto. Se eu pegar x igual a 0, o y vai continuar sendo 2, porque o y não deixa de ser 2, porque ele é constante. E o par vai ser 0 e 2. E se eu pegar 1, Evaldo chega? Não, se eu pegar 1, coloca 1 ali no lugar do x, o x multiplica o 0, não vai mudar nada, o y continua sendo 2, e eu vou ter o ponto 1 e 2. Evaldo, eu já entendi que para qualquer x que você pegue, o y é sempre 2. Peraí, se o y é sempre 2, os pontos vão se acumular aqui, ó. Porque o y é sempre 2. E aí o gráfico vai dar uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, quando a função é constante, nós temos o gráfico como uma reta, mas é uma reta paralela ao eixo x. Legal? Então notem, eu já tive ali reta crescente, agora tive uma reta constante, a gente vai conversando, fica legal. Fica legal? Não, fica ligado. Misturei ligar com, sei lá, misturei. Bora, vamos para frente? Lá vamos nós. E essa função? Especial demais na matemática. Evaldo, essa tão bobinha? Nossa, ela é muito especial. Lá na frente, quando nós falarmos de função inversa, você vai ver um negócio muito legal sobre ela. Mas eu vou fazer o básico. Ah, vamos fazer o gráfico. Se o x for menos 2, se o x for menos 2, o y é menos 2. Porque essa função é a função que está dizendo que o y é igual a x, que o y é idêntico a x, que o y é sempre igual a x. Então, quando x é menos 2, o y também é menos 2, e eu tenho o par menos 2 e menos 2. Primeiro ponto foi. Se eu pegar x igual a 0, o y é igual, vai dar 0 também, é o par 0 e 0. E se eu pegar x igual a 2, o y vai dar 2 também, porque eles são sempre iguais? Evaldo, o x e o y são sempre iguais, isso. E se eles são sempre iguais, a hora que eu ligar eu vou ter essa reta, só porque essa reta, desculpem, essa função ela recebe um nome. Evaldo, que nome? Adivinha? X e y são sempre iguais, são sempre idênticos, por isso que a função é chamada de função o quê? Identidade. Guarde, a função identidade é a função y igual a x, ela é muito importante na matemática. Mas eu tenho mais um bate-papo contigo sobre essa função identidade. Olha que legal. Tá vendo um ângulo aqui azul? Quanto mede esse ângulo? Fala você. Evaldo, não sei, claro que sabe. Evaldo, a tangente desse ângulo dá o coeficiente angular. Sim. Peraí, se a tangente desse ângulo dá o coeficiente angular e o coeficiente angular é 1, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? Ah, Evaldo, não sei se sabe. O ângulo cuja tangente vale 1 é quanto? 45. Então eu sei que esse ângulo é de 45. Mas digamos que você não quisesse pensar assim, vamos pensar diferente. Você vê um triângulo retângulo? Sim. Você está vendo que esse cateto mede 2? Sim. Está vendo que esse cateto também mede 2? Sim. Peraí, então esse lado é igual a esse. E quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E se um triângulo tem dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais. Então, obviamente, este ângulo e este ângulo tem que ser iguais. Claro que não vai ser esse e esse, porque esse é 90, né? Ah, esse aqui é 90. Eles vão a soma dos três é 180. Boa! A soma dos três ângulos de um triângulo é 180? Sempre! Se esse é 90 e a soma dos três é 180, a soma desses dois é 90.
Concorda? E se a soma dos dois é 90 e eles são iguais, cada um mede quanto? 45. E se você calcular a tangente de 45, vai dar 1. Ou seja, você podia do 1 tirar o 45, do 45 tirar o 1. Mais uma coisa importante, bem importante agora. Se você sair do zero e vir para cá, esse pedaço de reta aqui, essa semi-reta, ela pega esse quadrante aqui ó, e divide o ângulo ao meio. Era um ângulo de 90, ela dividiu em 2 de 45. E quando você tem uma linha que divide o ângulo ao meio, você tem um ângulo, tem uma linha que divide ao meio, a geometria diz que essa linha chama-se uma bissetriz. Lembra disso? Então aqui eu tenho a bissetriz do quadrante 1. Para baixo eu tenho a bissetriz do quadrante 3. Então o que eu tenho? Juntando as duas eu tenho as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Erivaldo, claro, ímpares porque o quadrante 1, 3, 1, 3 são números ímpares. Boa, é isso. E aí, claro, que alguém pode cobrar de você a seguinte frase. O gráfico da função identidade coincide com as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Totalmente verdadeiro também. Legal? Olha a quantidade de informação que eu estou trazendo em cada exemplo que eu estou fazendo com você. Bacana? Resumo de tudo que nós falamos. Se alguém te desse essa reta, primeira observação, não é vertical. Se fosse vertical, não seria uma função do tipo y igual a x mais b. Como ela não é vertical, ela é uma função do tipo y igual a x mais b. Tranquilo? Próxima pergunta. Você saberia me dizer para essa reta se ela é uma reta crescente ou decrescente? Erivaldo, fácil, né, Erivaldo? Meu Deus, ó, ela está decrescendo, dá para ver claramente. Ah, então ela é uma reta decrescente. E pelo que você notou até agora, quem é que define se a reta é crescente, constante ou decrescente? Você tem noção de quem é que define isso? Vou te ajudar. Você acha que é o A ou o B? Erivaldo, não lembro. Qual coisa faça pelo código de cores. Você acha que é o A ou o B que define se ela é crescente ou decrescente? É o A. O que acontece? Se o A é negativo, a reta é decrescente. Se o A é positivo, a reta é crescente. E por favor, não erre agora. Uma função é do tipo y igual a x mais b. Esse A, que multiplica o x, ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. E quando é zero, claro, é um número sem sinal, certo? Olha que legal. Se o A é positivo, a reta é crescente. Se o A é negativo, a reta é decrescente. Então, se o A é igual a zero, que não é nem positivo nem negativo, a reta não é nem crescente, nem decrescente, a reta é constante. Ele fala, caramba, tudo faz sentido. Óbvio, chama matemática. A matéria que mais faz sentido no mundo é essa. Legal? Só tem que entender. Outra perguntinha para vocês. Você está vendo aqui que o meu A chama coeficiente angular e aqui eu boto um detalhe importante. É detalhe, tá? Mas eu sei que você quer ficar craque em matemática. Coeficiente angular da reta. Não chame coeficiente angular da função. Função não tem coeficiente angular. Coeficiente angular e coeficiente linear é característica de reta, que é um estudo lá da geometria. Tá legal? Então esse aqui é o coeficiente angular da reta. Não falo da função, que as pessoas vão rir de você, mas eu sei que você não vai falar. Você vai confiar na minha pessoa. Olha que legal. Tá vendo aquele ponto lá, que caiu em cima do eixo Y? Quantas coordenadas tem? Ele fala, não precisa nem falar, já sei quem é, mas fale tudo comigo. Quantas coordenadas ele tem? 2. Está em cima de que eixo? Y. Uma das coordenadas vale quanto? 0. Quem é que vale 0? O x. Se o x vale 0, você vem na lei de formação, troca x por 0, vai zerar essa parte, vai dar b. É claro que é o ponto 0 e b, e eu estou te dizendo o que com isso? Que se uma função é do tipo y igual a x mais b, ela vai interceptar o eixo y no b, no coeficiente o quê? No coeficiente linear da reta. Legal? Última perguntinha desse gráfico. E esse ponto em verde? Tudo combinandinho as cores, você tá ligado, né? Esse pontinho em verde é um ponto do eixo x, ele tem duas coordenadas, está em cima do eixo x, então o y vale 0. Se o y vale 0, existirá um valor de x que vai zerar o y. E o valor de x que zera o y, o valor de x que zera o y é porque ele zera a função. Então esse cara verdinho seria a minha raiz ou o meu zero da função. Legal? Tranquilo o resumo gráfico que nós falamos até agora? Mas eu quero te fazer mais um pedido. Ainda sobre o resumo gráfico, eu vou te dar 3 gráficos, 3. Todos 3 são do tipo y igual a x mais b, pode olhar. Nenhum deles é vertical, então todas são funções do tipo y igual a x mais b. Todas são funções afim. Claro, nem todas aqui são do primeiro grau, vou deixar você descobrir isso. Mas eu queria que você se concentrasse nesse gráfico. E para esse gráfico, olhando o desenho da reta, me dissesse se o A é positivo ou negativo. Erivaldo, moleza, acabei de fazer contigo. A reta é decrescente, o A é negativo, Erivaldo. Boa. E o B, positivo ou negativo? Erivaldo, o B é onde toca o eixo y, né? Tocou na parte positiva, Erivaldo. Então o B é positivo? Perfeito, o B é positivo, ele tocou ali. E esse ponto aqui é a raiz, ó. A raiz é o quê? Positiva, né? Está na parte positiva do eixo x. Vamos ver esse aqui agora, se você entendeu mesmo. Para esse gráfico, vai, sinal de A e B, começa. A positivo ou negativo? Positivo, porque a reta é crescente. B, positivo ou negativo? Erivaldo, o B dá 0, Erivaldo. Boa, o B não é nem positivo, nem negativo, o B é 0. Erivaldo, quando o B é 0, a função então é linear. Boa, essa função já é linear. Ela é do primeiro grau, porque o A é diferente de 0. Aquela é do primeiro grau, porque o A é diferente de 0. Mas aqui o B é igual a 0, ela é uma função linear. Só que se você olhar, ali caiu o pontinho verde em cima do vermelho. Ou seja, a raiz coincidiu com o B. Concorda comigo? A raiz também vai ser 0. Pronto. Mas digamos que
Esta função que é linear, digamos que eu afirme para você que este ângulo é de 45 graus. Digamos que eu te dê essa informação. Você sabe o que eu vou perguntar, né? Você quer de 45 graus? Esta função, além de ser afim, porque é do tipo y igual a x mais b, além de ser linear, porque o a é diferente de 0 e o b igual a 0, ela é a função y igual a x, ela é a nossa função o quê? Identidade. Então essa reta, ela é uma função linear sim, mas eu posso dizer que ela é a função identidade. Esse nome, claro, é mais forte do que o linear nesse caso. Legal? E o último gráfico, este, você vai me dizer sinal de A e B, duvido que você erre. Reta paralela ao eixo x, reta paralela ao eixo x, o a é positivo, negativo ou vale zero? O a vale zero, né? E se o a vale zero, ela não é mais uma função do primeiro grau. Ela é afim, mas não é do primeiro grau, ela é uma função chamada função o quê? Constante. A função é constante porque o y é sempre o mesmo. E é claro que o b continua sendo o local onde ela toca o eixo y. Legal isso aqui, né? Tranquilo? E essa função, claro, recebe o título aqui de função constante, como nós já tínhamos falado. Fechou esse bloco? Legal, sabe tudo de gráfico, sabe fazer gráfico de uma função de primeiro grau, depois faço tabelinha, tô craque nesse negócio, sei sinal de A, sinal de B, até tangente eu aprendi, Erivaldo. E poxa, agora eu sei que aquele A é a variação de Y pela variação de X, tá muito legal. Então deixa eu te falar um negócio. E se eu dissesse, faça esse gráfico agora? Você podia fazê-lo de cabeça? Ele falou, pera, não, de cabeça não, Erivaldo. Eu tenho que fazer uma tabelinha. Não, agora eu quero fazer sem tabelinha. Vamos evoluindo. Próximo passo. Como é que você faz o gráfico de uma função do tipo y igual a x mais b? Só no olho, assim. Ó. Você olha, deixa eu ver, peraí. Ah, aquele 6 indica tal coisa. Ah, aquele menos 2 indica tal coisa. E se eu descobrir mais... Ah, que legal. Erivaldo, isso é papo de louco. Não, você está me entendendo. Se eu tô louco, você também tá. Nós estamos juntos aí. Pode ver. O 6 não indica um negócio para você? O 6 não indica um negócio no gráfico? Claro que indica. O menos 2 não indica que a reta é, não sei, né? É? Isso. E o 6 onde, né? Toca, né? E dá para descobrir, não dá? Então, ele falou, cara, você é louco. Matemática é loucura, uma loucura apaixonante. Sabe como é que você faz esse gráfico de maneira rápida? Assim. Eu acho que você já fez o gráfico de cabeça, tá? Eu acho. Mas eu vou fazer contigo o seguinte, pega a função e acha a raiz dela, acha o zero da função, acha o zero da função, acha o valor de x que zera o y. Aí você pega aquela função e troca o y por zero. Eu quero x, tal que o y seja zero. Peguei minha lei de formação, troquei y por zero, matemática básica eu vou deixar contigo, qualquer coisa acha lá a aula de equação de primeiro grau que tem no nosso canal e assiste lá. X igual a 3, ela vai tocar o eixo x no 3 e 0, no ponto 3 e 0. Não esquece, ó, x é 3 quando você botou y por zero. Trocou y por zero, x deu 3. X igual a 3, y é 0. X igual a 3, y é 0. Meu par ordenado, 3 e 0. Não é isso? E eu marquei aqui, ó. Ela vai tocar aqui. Esse cara quem é? A raiz da função. Mas pelo amor de Deus, para aquele gráfico, você sabe onde é que para aquela reta lá, desculpa, para aquela equação, para aquela função, você sabe onde é que ela toca o eixo y, né? Evaldo, claro, eu sei, ela toca exatamente no ponto vermelho, Evaldo. Quem é o ponto vermelho? Tá lá? Quem é? 6. Lembra? Exatamente aquele cara lá. Nosso coeficiente linear. E se ela vai tocar no 6 e eu já sei que ela toca aqui, é só desenhar a reta, né? Acabou. Então notem, a partir de agora você pode fazer gráfico de função afim assim, né? Muito mais rápido do que fazer tabelinha. Não é pecado fazer tabelinha, mas assim é mais rápido e assim traz mais conceito para você. Uma coisa importante aqui, se eu sair do eixo x e for até a reta, no sentido anti-horário, eu vou ter um ângulo. Quanto vai dar a tangente desse ângulo? Não me decepcione. Quanto dá a tangente desse ângulo? Não é para fazer conta, é um conceito que eu te passei. A tangente desse ângulo vai dar quanto? O que você falou? Boa, se você falou menos 2 eu fiquei muito feliz, porque esse menos 2 é o nosso coeficiente angular. Legal? Ele falou, e se eu calculasse a tangente desse ângulo de dentro? Tranquilo, vamos chamar esse ângulo de beta? Tangente é cateto oposto, que é 6. Para o cateto adjacente, que é 3. 6 sobre 3, 6 sobre 3, vai te dar 2. A tangente desse ângulo é 2, mas a soma dos dois ângulos é 180. E quando dois ângulos somam 180, eles são ditos suplementares. E quando dois ângulos são suplementares, suas tangentes são opostas. Então, se a tangente desse deu 2, a desse vai ser menos 2. Ele falou daquele negócio que você falou da variação do y, da variação do x. Dá para fazer, ó. Pega os dois pontos, o vermelho e o verde. Vai no eixo y, a variação é de 6. Pega os dois pontos, vai no eixo x, variação de 3. Variação de 6 por variação de 3, divide e dá 2. Ele falou, então, o meu a seria 2. Calma. 2 é a minha variação, depois não vamos falar sobre isso, é a variação da função, é a variação do y. Mas como a reta é decrescente, claro que não é 2, é quanto? Menos 2. Tranquilo? Muito bem. Fizemos isto, podemos dar um próximo passo. E um passo muito, muito, muito importante. Evaldo, o que tem de importante? É uma funçãozinha de novo, mas eu vou te explicar um negócio legal. Vamos falar dos coeficientes da função, do 2 e do 3, de uma maneira diferente. Por favor, me acompanhe. Se eu pegar x igual a 0 e colocar na lei de formação, eu vou ser rápido, porque nós já fizemos isso muitas vezes. Coloquei 0, multiplicou, deu 0, somou com 3, deu 3, está aqui, ó, vai dar 3. X igual a 0, y igual a 3. Vou de novo.
Se o x for 1, coloca 1, 2 vezes 1 vai te dar 2, mais 3, o y vai dar 5. Vou ser rápido. Se o x for 2, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3 é igual a 7, é quase uma missa. Vamos lá. Se o x for 3, coloca 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, tá aqui, vai. Tá aqui o 9. Ele falou, do que você quer com isso? Primeiro eu quero te falar um negócio. Você consegue ver que o x está crescendo? E que o y também está crescendo? Que ambos estão crescendo? Aí eu tenho uma definição já para você guardar. Em qualquer função, não só para afim. Em qualquer função, quando x e y ambos crescem, a função é crescente. Quando ambos decrescem, ela também é crescente. Oswaldo, oi? Isso que você ouviu. Falar que ambos crescem ou ambos decrescem é a mesma coisa, você só está olhando no sentido contrário. Então, quando ambos crescem ou ambos decrescem, a função é crescente. Agora, quando o x cresce e o y decresce, ou o contrário, a função é o quê? Decrescente. Legal? Nesse caso, é uma função crescente. Mas não era esse o objetivo, mas já te dei uma dica legal. Eu quero que você veja o seguinte. Qual a variação que teve daqui até aqui? Edvaldo, 1, né? Muito ridículo. E a variação daqui para cá? Edvaldo, tudo 1, né? Edvaldo, o x está variando de 1 em 1. Você fez o x variar de 1 em 1. Foi proposital. Mas vamos falar da variação do y? De 3 para 5 variou 2. De 5 para 7 variou 2. De 7 para 2. Edivaldo, que legal, né? A cada uma unidade no eixo x, a variação do eixo y é constante. Isso não é legal. Isso é a própria definição de função do primeiro grau. Escute isso. A cada uma unidade caminhada sobre o eixo x, guarde isso, para qualquer função do primeiro grau do tipo y é igual a x mais b, com a diferente de zero, toda vez que você caminha uma unidade no eixo x, o y sobe sempre a mesma constância. Sempre. Se você der um passo no eixo x e o y subir 3, ele vai continuar subindo 3 a cada um passo no eixo x. Edivaldo, que legal isso aqui é muito importante. É, mas eu não sei se não tem uma coisa. Você está vendo que é esse 2 azul, né? Edivaldo, não estou, tá? Esse 2 azul é aquele 2 azul, que é a nossa taxa de crescimento da função. Eu chamei de taxa de crescimento, claro, porque ele é positivo, né? Podia estar decrescendo, seria uma taxa de decrescimento. Então, olha que legal, a partir desse momento, quando você vê esta função aqui do tipo y igual a x mais b, você vai saber que o a, o cara que multiplica o x, ele está te dizendo de quanto em quanto o y cresce, ou de quanto em quanto o y decresce, a cada uma unidade no eixo x. A cada um passo no sentido positivo do eixo x, ou o y sobe uma constante ou desce uma constante, e esse número vai ser o cara que multiplica o x. E vamos então, se aqui na frente fosse menos 5, se na frente do x fosse menos 5, estaria dizendo que a cada um passo no sentido positivo do eixo x, o y vai descer 5. Pô, Edivaldo, cara, que legal isso, mas tem mais uma coisa legal, não acabou ainda. Quando você pega x igual a 0 e coloca 0, 2 vezes 0 é 0, soma com 3 vai dar 3. Edivaldo, o que você quer me dizer com isso? Que esse 3 é aquele 3. Edivaldo, tá, essa aí é legal, mas não vi nada de importante. Esse cara é o coeficiente linear. Eu gosto muito de falar essa frase assim, ó. Meu y, essa frase aqui, essa lei matemática, ela está te dizendo uma frase enorme. Isso aqui está dizendo que o y começa valendo 3 e vai subindo de 2 em 2. Edivaldo, fala de novo? Falo. O y começa valendo 3, porque é o ponto que está lá em cima do eixo y quando o x é 0. O y começa valendo 3 e vai subindo de 2 em 2. Deixa eu te mostrar graficamente. Se eu fosse fazer esse gráfico, eu agora não faria tabela, eu não acharia a raiz, eu faria rapidamente assim. Ah, o y começa valendo 3. O y começa valendo 3. Marquei, ó. O y começa aqui. Note, quando eu digo y começa valendo 3, claro, né? É quando o x é 0. Sempre a referência é essa, ó. O y começa valendo 3 quando o x é 0. E esse y, ele começa aqui e pode subir ou pode ir descendo. O y pode ir subindo ou descendo. Como o a é positivo, ele vai subindo. Ah, ele vai subindo. E vai subindo de quanto em E o y vai subindo de quanto em quanto? O y vai subindo de 2 em 2. Então, olha que legal. Se eu sair do zero, que é exatamente o valor do x daquele ponto, e caminhar uma unidade para cá, caminhei uma unidade. O que eu sei? Que aqui, ó, eu vou caminhar quantas unidades? 2 unidades. Porque o coeficiente angular está me dizendo isso. A cada um passo aqui, eu ando 2 passos lá e chego no número 5. Edivaldo, claro. Edivaldo, então, o par ordenado vai ser 1 e 5. Claro que o par vai ser 1 e 5. Até porque se você botar 1 aqui, realmente vai dar 5. Por favor, é muito legal. Aí você liga os pontos, ó, acabou. Gráfico feito. Olha que moleza. A partir de hoje, você vai olhar para o 2 e para o 3 e com esta visão. Legal? Isso é muito, muito importante. Saber o que significa o 2 e o que significa o 3. Saber o que significa o A e o que significa o B de cara. Pessoal, aqui tem só uma frase legal, ó, que diz assim, ó, a cada unidade caminhada sobre o eixo x, caminhamos 2 unidades sobre o eixo y. A cada uma unidade no sentido positivo do eixo x, eu vou subir 2 no eixo y. É o que me diz essa frase aqui. Legal? Hora de fazer uma questão contextualizada. Agora que você já sabe o significado do a e do b em uma função do tipo y igual a x mais b, o que significa o a e o que significa o b. O b, lembra? É o valor de y inicial que eu chamei para você. O y começa valendo b e vai subindo ou descendo de a em a. É isso, na verdade, né?
Olha que legal essa questão contextualizada, que já foi questão de vestibular, só peguei um fragmento. Suponha que um certo recipiente, eu tenho um recipiente, com volume V, não sei qual é o volume, mas tem um volume V, apresente uma rachadura. Então você tem um recipiente, ele tem uma rachadura em algum lugar. Considere que a lei que determina o volume em litros em função do tempo, volume em função do tempo. Então o volume depende do tempo. Claro, se tem uma rachadura, o tempo passa, vai saindo líquido, o volume vai descendo. Ótimo. Então considere que o volume em função do tempo, o tempo em minutos e o volume em litros é dado por esta lei de formação. Ele fala, tá aí, o que você quer? Eu quero que você olhe para essa lei e diga, eu sei o que o 100 e o menos 4 querem me dizer. Você tem que ser diferenciado. Você tem que olhar para essa lei e dizer, tá, o 100 significa tal coisa e o menos 4 tal coisa. O 100 é o B, o menos 4 é o A. Primeira coisa, o menos 4 é uma taxa de crescimento ou decrescimento? Decrescimento. Quem é que vai descer de menos 4 em menos 4? Quem é que vai descer de 4 unidades em 4 unidades? Quem vai descer de 4 em 4, quem é? O tempo ou o volume? Erivaldo, é o volume, né? É como se ele fosse o Y, Erivaldo. Ó, o volume, o Y começa valendo 100 e o Y vai descendo de 4 em 4. Agora fale com V. Quer dizer que o volume começa valendo 100. Ó que legal, o volume inicial do meu recipiente era 100. E esse volume vai descendo de 4 em 4 litros. Ou seja, a cada 1 hora, a cada tempo 1 hora, a cada X que eu caminho no sentido positivo de 1 unidade, eu desço 4. Erivaldo, caramba, é muito legal de ver assim. Claro que é. Olha só, vamos completar a frase? Complete, diga comigo lá. O volume inicial é 100 litros. Concorda comigo? O volume inicial é 100 litros, que é o B. Está escrito aqui. O volume começa valendo 100. Depois, a cada o quê? A cada 1 hora, porque esse T está no lugar do X, no eixo X, a cada 1 hora, o que acontece? O volume diminui o quê? 4 litros. Quem é esse 4? Esse 4 que eu tenho aqui. Tranquila a interpretação? Olha que legal você saber contextualizar a questão, né? Já é outro nível de interpretação. Notem, saí de uma parte tradicional da função de primeiro grau, vim contigo, já te coloquei na forma contextualizada. E agora nós vamos caminhar bastante. Essa questão que eu vou fazer de 548 maneiras para você, escute isso. É a questão que é a alma de resolução de questões de função de primeiro grau. Toda vez que eu tenho uma função do tipo y igual a x mais b, geralmente, claro, né, as constantes são as que menos caem. Geralmente o que mais cai é uma reta crescente ou decrescente, ou seja, um a diferente de zero. Essas funções de primeiro grau, elas têm a taxa de crescimento, decrescimento que eu expliquei. E eu vou te explicar, vou te mostrar como é que você resolve questões desse estilo de uma maneira rápida. Mas é minha obrigação te passar todas as formas, para você ficar craque. E você diz, não, agora eu sei de qualquer maneira. Pode mandar que eu sei fazer. Sei de maneira rápida, sei de maneira lenta, sei de várias maneiras. Que questão é essa? Saber essa questão significa... essa é tradicional, tá? Depois eu te mostro contextualizada. Saber essa questão significa simples e puramente resolver praticamente 99% dos casos de função de primeiro grau. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. O cara te dá um gráfico. No caso eu te dei esse gráfico, eu quero que você calcule f de 1, não vou nem cansar muito você. É uma função de primeiro grau, tá aqui minha reta, é uma função do tipo y igual a x mais b, eu sei que o a é diferente de zero, porque ela é crescente, o a é positivo, sei que o a é positivo, certo? E quero f de 1. O que você faz? Vamos para a guerra. Tudo pronto para a gente começar, quero f de 1. Primeira pergunta, Erivaldo, se eu quero f de 1, é fácil, né, Erivaldo? Eu pego 1 e boto no lugar do x. Basta ter a lei de formação. Boa, eu só não tenho a lei de formação. Eu tenho o gráfico agora. Não sei se você notou, eu vim te trazendo de que maneira? Dando lei de formação e fazendo gráfico. Dando lei de formação e fazendo gráfico, depois interpretando o gráfico, depois te levei para a forma contextualizada. Agora eu estou invertendo. Eu estou te dando o gráfico e quero a lei de formação. E não é difícil, tá? E por favor, eu vou resolver essa questão de uma maneira mais rápida. Talvez você até já saiba, mas você tem que saber o que eu vou te fazer. Vou te fazer não, o que eu vou fazer para você. Por quê? Porque às vezes o vestibular pede a lei de formação. O Enem já pediu a lei de formação. Aí você tem que saber fazer isso. E como é que eu acho a lei de formação? Se eu tenho uma reta e ela não é vertical, a minha lógica diz que ela é uma função do tipo y igual a x mais b. Pronto. Se eu e você acharmos o a e o b, nós temos a lei de formação. Erivaldo, como é que eu vou achar o a e o b? Eu tenho que achar dois caras, Erivaldo. Eu sei que para achar dois caras, naquela aula de sistema de primeiro grau que você deu, eu tenho que ter duas equações. Isso, vamos buscar duas equações. Erivaldo, onde é que eu vou buscar duas equações? No gráfico. Vamos lá? Vamos pegar um ponto, aquele ponto lá embaixo. Ele diz que quando x é menos 1, y é menos 3. Vamos escrever aqui, ó. Quando x é menos 1, y é menos 3. Você concorda que esse par ordenado é dessa reta, ele tem que obedecer essa lei? Vamos substituí-lo na lei. Vamos, olha lá, menos 1 no lugar do x, menos 3 no lugar do y. Só substituir. Esse par tem que obedecer essa lei, porque ele pertence àquela reta. Y é menos 3, x é menos 1. Só porque eu tenho outro ponto lá em cima, que é o ponto 2 e 3. Vamos substituir também. 2 no lugar do x, 3 no lugar do y. Vamos ver? 3 no lugar do y, 2 no lugar do x. Erivaldo, já peguei, né, Erivaldo? Eu agora tenho um sistema para resolver. Muito bem, só resolver um sistema. Nada mais além de resolver um sistema. Tranquilo, né? Erivaldo, mas então eu já notei uma coisa. Para achar a lei de formação de uma função do tipo y igual a x mais b, Erivaldo, eu tenho que ter dois pontos.
Perfeito. Sem isso não rola. Você tem que ter 2 pontos para montar aqui suas duas leis, suas duas equações e resolver o sistema. Vamos melhorar o nosso sistema? Vamos subtrair isso aqui. Menos 3 menos menos 3. Edivaldo, eu não faço assim. Edivaldo. Eu primeiro multiplico por menos 1, que daí fica menos b, e eu somo com mais b e dá 0. Só dá multiplicar por menos 1 ou subtrair vai dar a mesma coisa, tá? Você faz do seu jeito, eu faço do meio, do meu e a gente se entende. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Ó, olha lá. Menos a, menos 2a, menos a, menos 2a, dá menos 3a. B menos b, tchau b, 0b, acabou b, mas eu vou botar um 0 de alegre ali. Se menos 3a é igual a menos 6, divide os dois lados por menos 3, nada de passagem, eu te falei isso. Divide os dois lados por menos 3, teu A vai dar quanto? 2. Se o A vale 2, eu substituo aqui ou aqui e mato a minha questão. Sei lá, vamos colocar o A igual a 2 aonde? Aqui, pode ser? Então vai lá, 2 vezes 2 é 4, tá vendo? Fica 3 menos 4. Ah, o B dá menos 1. Achei B menos 1. Tenho A, tenho B. Tenho A, tenho B, tenho a minha lei de formação. Minha lei de formação genérica era x mais b, o A vale 2, o B vale menos 1 e eu substituí. Você entendeu o que eu fiz? Edivaldo, legal. Tinha um sisteminha, resolveu, acabou, né? Isso aí. Aí eu quero f de 1, vamos calcular f de 1. F de 1 é colocar 1 no lugar do x. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1 vai dar 1. Achamos que f de 1 vai dar 1, ou seja, quando o x for 1, o y vai ser 1 aqui. Dá para ver mais ou menos, quando o x for 1, o y vai ser 1. Ó. Dá para ter uma noção de que, né? Mas não pode confiar no gráfico, nem sempre ele está em proporção. Legal? Esta é a maneira mais tradicional de resolver essa questão, mas não é a única. Longe de ser a única. Eu vou te mostrar outras. Essa é uma que eu queria que você guardasse com muito carinho, porque eu resolvo muitas questões desse jeito e queria que você resolvesse também. O Enem, principalmente, tem muitas nesse estilo. Eu queria te mostrar. Eu tenho 2 pontos, você está vendo? Foram dados 2 pontos. Eu queria que você fizesse o seguinte. Pegue os 2 pontos ali que você tem e veja qual foi a variação que teve no eixo Y. Veja a variação do eixo Y. E depois pegue os 2 pontos e veja a variação do eixo X. Vamos fazer isso? Me ajuda? Edivaldo, já sei o que você quer. Que bom que você sabe. Variação do eixo Y, lá vai. A variação do eixo Y foi desse ponto para esse. Por favor, não faça assim, né? É a variação assim. Então a variação vai ser lá de menos 3 até 3. E a variação de menos 3 a 3 é de 6 unidades. Tranquilo? Variação do eixo X agora. No eixo X, ó, você pega esse ponto e esse ponto, projeta para o eixo X e a variação vai dar de quem? De menos 1 a 2. Qual é a variação de menos 1 a 2? É 3. Tá aqui, né? Distância deu 3, tá vendo? Só contar. Agora o que eu vou fazer? Claro, eu vou te pedir o coeficiente angular, que na verdade eu te falei que é a taxa de crescimento da função, é a taxa de crescimento do y, é de quanto em quanto o y vai crescer a hora que eu dou um passo no sentido positivo do eixo x. Legal? Vamos lá? Taxa de crescimento, você pega a variação de y, divide pela variação de x, 6 dividido por 3, que são as variações que nós calculamos, achamos que o a vale 2. Por favor, não erre. Se o a vale 2, se o meu coeficiente angular é 2, se a minha taxa de crescimento da função é 2, quer dizer que o y vai subir de 2 em 2. Tome cuidado. A cada um passo no sentido positivo do eixo x, eu subo 2. Mas se eu caminhar um passo para trás no eixo x, o y desce 2. Edivaldo, faz sentido. Se você vai uma vez para frente, ele sobe 2. Se vier uma vez para trás, ele desce 2. Legal, legal. E com isso, eu mato a minha questão. O que eu queria calcular? Eu queria calcular f de 1. Se eu quero f de 1, o x é 1. Se o x é 1, eu estou aqui no 2. Se o x é 1, vai ter um y. Mas olha que legal, se eu estou no 2 e eu, presta atenção, e eu volto 1, se eu voltei 1 aqui, não erre. Acabei de explicar isso. Se a minha taxa de crescimento é de 2 em 2, a cada um passo para cá, eu subo 2 lá. Mas toda vez que eu volto 1, lá eu faço o quê? Eu volto 2. E se eu volto 2, a hora que eu voltar 2, 3 menos 2, eu vou chegar em quem? 1. E olha que legal, eu acabei de descobrir que f de 1 vale 1. Matei a minha questão também. Legal? Esta maneira, ela é muito, muito legal. É claro que se eu pedisse aqui f de 3, eu calculo f de 3 então. Aí você andou um passo para frente, lá você sobe 2, vai dar quanto? 5. Ele volta muito fácil. Você vai usar demais esse estilo no Enem, demais. E aí tem aluno que olha para isso, então agora só quero fazer assim. Essa é a minha maneira. Tudo bem, é um direito seu, dá para fazer assim e resolver as questões sim. Mas deixa eu te mostrar outras opções que você tem também para essa questão, só mais opções. Quero te dar mais opções. Sabe uma maneira de achar essa lei de formação bem legal? Por geometria analítica. Aí eu falo, nem conheço. Mas olhe, um dia você vai entender, vai ver geometria analítica, você vai ter que saber geometria analítica, certo? Então é bom que você já olhe um pouquinho, uma partezinha dela. E quem já conhece, vale a pena relembrar. O que eu faço em geometria analítica? Eu pego o ponto lá, ó, menos 1 e menos 3, pego o ponto lá em cima, 2 e 3, e pego um ponto qualquer. E se ele é um ponto qualquer, ele é um ponto genérico, ele está livre para caminhar sobre a reta, ele é um ponto de coordenadas x e y, genericamente falando.
Esses 3 pontos estão na mesma linha, estão na mesma reta. Se estão na mesma linha, a matemática diz que eles estão alinhados, que eles são colineares. E 3 pontos colineares, não sei se você lembra, lá em geometria analítica, quando 3 pontos são colineares, quando você calcular o determinante, é isso mesmo, estou falando daquele tema de matrizes. Quando eu calcular o determinante dos coeficientes, desculpem, o determinante desses pares ordenados aqui, esse determinante tem que dar 0. Mas eu não vou usar determinante, tá? Eu vou usar um algoritmo muito mais prático, ó, que seria assim. É parecido com determinante, tá? Você pega as coordenadas menos 1, menos 3, coloca aqui. Podia começar por 2 e 3, podia começar por x e y. Tanto faz. Peguei menos 1, menos 3, peguei 2 e 3, peguei x e y, mas não pode esquecer de uma coisa. Repetir o primeiro ponto. Qualquer dos pontos que você coloca lá, você repete aqui. E depois você faz como se fosse um determinante, multiplicando diagonal principal e diagonal secundária. Quer ver? Multiplica aqui dá menos 3, eu vou anotar. Multiplica aqui, ó, vai dar 2y, mais 2y, né? Vou anotar. Multiplica aqui dá menos 3x, tá vendo? Eu vou anotar. Aí vou voltar, secundária. Multiplica aqui dá menos 6, como tá na secundária, lembra? Vira mais 6. Aí eu marco mais 6. Continua. Multiplica aqui vai dar menos 3x, marquei. E aqui daria menos y, vai ficar mais y. E é claro que eu vou igualar isso a 0. Aí o resto é continha, né? Se você pegar menos 3x com menos 3x e somar, vai dar menos 6x. 2y com mais y, 3y. Menos 3 com mais 6, mais 3. E aí, claro que essa equação, né, dá para dividir inteira por 3. Divide por 3 ali fica menos 2x, divide por 3 aqui dá y, divide aqui dá 1. Pronto. E não esquece, né? Eu dividi os dois lados, tá? Porque 0 por 3 deu 0. Se você isolar o y aqui, você vai chegar nessa lei de formação. Ele falou, pô, é a mesma lei que a gente viu lá na outra maneira de fazer? Sim. Olha lá. Não fiz sistema agora, fiz por determinante. E é claro que eu queria calcular o quê? F de 1, lembra? F de 1. Aí você joga, vai dar 1, como deu até agora e não vai dar diferente em nenhum momento. Legal? Essa maneira aqui é diferente, mas é legal também. E mais um detalhe, né? Se você quiser ser mais rápido nessa, lembra que eu quero F de 1? Esse x vale 1. Se o x vale 1, você pega esse par e chama de 1y. Se você botar 1 e y, você vai fazer continha e achar o y direto. Pegou? Mais uma maneira agora, uma maneira diferente. Não sei se você conhece, matemática védica, que é uma matemática lá da Índia. Eles têm um jeito diferente de fazer matemática, né? A matemática na Índia é muito evoluída, né? É de lá que saiu o sistema decimal, que é o sistema indo-arábico, indo, porque foi inventado lá na Índia. Um sistema maravilhoso que a gente utiliza até hoje. Olha que legal. Eu vou te dar em forma de quase um macete, né? Não vou te explicar o porquê disso, mas é legal esse macete. Você pega os pares ordenados, coloca um embaixo do outro. Tanto faz a ordem. Aí você pega as coordenadas e subtrai. 2 menos menos 1, não é R. 2 menos menos 1 é 2, mais 1, que dá 3. Esse 3 multiplica quem? Se aqui é a variação de x, ele multiplica y. É o contrário. Agora faz a variação de y aqui. Primeiro vamos botar um sinalzinho de igual. 3 menos menos 3. 3 menos menos 3 dá 3, mais 3, que vai dar 6. Se aqui é a variação de y, multiplica por x. Edivaldo, já está montando a equação direto. É muito rápido. E sabe o que você faz para achar o termo independente aqui? Você faz um determinante desses 4 elementos. Ó. Multiplica a diagonal principal, dá 6, desculpem, menos 6, está aqui. E multiplica a diagonal secundária, daria menos 3, fica mais 3. E essa continha pode fazer em casa, vai dar menos 3, não vai? Esse menos 3 é o que você coloca aqui embaixo. Edivaldo, e acabou. Acabou. Tá aqui, ó. Essa é a minha lei de formação. Quer deixar mais bonitinha? Divide ela por 3. Ela vai ficar igual a y, igual a quem? 2x menos 1, que é a lei que eu achei até agora para você. E é claro que minha função é esta, vou calcular f de 1 e vou achar a resposta 1. Edivaldo, pô, cara, Edivaldo, adorei essa aí. Vou seguir sempre por aí. Você que decide. É um direito seu tomar essa decisão de quero ou não quero. Minha tarefa é te apresentar todos os métodos. Eu podia fazer essa questão também de uma outra maneira mais louca ainda, sabe? Eu tenho aqueles 2 pares ordenados. Eu podia fazer por escala termométrica. Edivaldo, oi? Isso. Lembra quando você bota a escala Celsius e Fahrenheit uma do lado da outra, por exemplo, e você diz que essa distância está para essa, assim como essa está para essa? Edivaldo, sim, mas não tem nada a ver com isso aqui. Como não? Na verdade, os físicos colocam os 2 eixos assim, né? Celsius e Fahrenheit. O certo era assim, ó. Eles deviam botar o Celsius aqui e o Fahrenheit aqui, porque, na verdade, a relação entre Celsius e Fahrenheit é uma função de primeiro grau. Você está brincando? Eu não estou brincando, não. Quer ver um negócio? Vou te mostrar um negócio legal, então. Vamos fazer a questão do Fahrenheit e Celsius? Evaldo, você trouxe? Eu trouxe. Porque isso já caiu muitas vezes em vestibulares e o aluno não tem essa conexão. Ele tem a forma decorada da física. Para passar de Celsius para Fahrenheit, eu faço 9 vezes Celsius mais 32, não. É sobre 5, é vezes 5. Se enrola todo. Você não precisa disso. Você pode fazer por matemática, que, aliás, é uma questão de matemática. A relação entre Celsius e Fahrenheit diz que 0 graus Celsius
corresponde a 32 Fahrenheit. E 100 graus Celsius corresponde lá ao nosso 212. E eu quero uma relação entre os Celsius e Fahrenheit. É isso que eu estou pedindo na questão. Vamos embora? Eu vou pegar isso aqui, ó, 0 Celsius e 32 Fahrenheit, vou gerar um par ordenado. Seria o par 0 e 32. Já entendo então que esse 0 é Celsius, aqui é Fahrenheit. Estou considerando que o meu eixo X é Celsius, meu eixo Y é Fahrenheit. Esse outro par, que é o par 100 e 212, vou marcar também, 100 e 212, 100 Celsius, 212 Fahrenheit. Bom, como eu sei que lá na física, você sabe da física, que quando você faz uma variação, vamos fazer assim que você é acostumado, quando você faz uma variação em Celsius, vai ter uma variação aqui em Fahrenheit. Mas se você manter a mesma variação daqui, aqui vai acontecer a mesma variação sempre. E isso caracteriza a função de primeiro grau. Legal? Então eu sei que a relação entre os dois é uma relação do tipo y igual a x mais b. Ele falou, que legal. Só porque eu queria escrever um pouquinho diferente, se você me permite. Eu não queria escrever y igual a x mais b, porque o meu y é o Fahrenheit e meu x é o Celsius. Então eu vou botar assim, ó, certo? Vamos ver se você concorda comigo. Fahrenheit e Celsius. Tranquilo, né? Você não vai ficar bravo. Ele falou, não, tu pode continuar, eu deixo. Tá bom. Aí o A e o B eu teria que achar. Mas para achar o A e o B, eu tenho dois pares ordenados, né? Aí eu faço do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso fazer por sisteminha, aquela que eu te ensinei. Pega 0,32 e substitui. 0 Celsius, 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit, 0 Celsius. E aqui, ó que legal. Já vai matar, né? Porque A vezes 0 é 0, vai dar B igual a 32. Já achamos o B, muito rapidamente o B. Igual desse 32 eu lembro da fórmula. Tá aparecendo. Vamos pegar outro par, que é 100 Celsius, 212 Fahrenheit. Como é que fica isso? Fahrenheit em 212, Celsius 100. O B eu posso substituir por 32, então vai ficar 212, 100A e o B 32. 212 menos 32, que eu vou subtrair dos dois lados, vai dar 180. Vai ficar 100A igual a 180. Divide por 10, cancela um zero de cada lado. Fica 18 dividido por 10. 18 sobre 10, você simplifica, dá 9,500. Meu A vai dar 9,500. Se o A é 9,500 e o B é 32, aquela lei de formação eu vou reescrevê-la. O A é 9,500, o B é 32. 9,500 no A, B 32. E apareceu exatamente a relação que você aprendeu como a relação de transformação de Celsius para Fahrenheit ou o contrário. Legal? Ele falou, caramba, tem a ver com matemática mesmo. Ele falou, que legal isso aí. Ele falou, mas deixa eu te perguntar um negócio, ele falou, não sei se você ficou com essa dúvida. Quando lá na física eu faço essa distância está para essa, assim como essa está para essa, quando eu faço aquilo, assim, pô, parece que eu estou fazendo uma proporção. É uma proporção. Ele falou, mas será que aquilo tem a ver com semelhança de triângulo? Olha só, se você pensou nisso, você está cheio de razão. E eu vou te mostrar essa mesma questão por semelhança de triângulo. Quer ver? Agora nós vamos fazer a mesma questão por semelhança de triângulo. E aí você vai entender por que você faz aquela proporção na física. Botei o eixo de Celsius aqui, o eixo de Fahrenheit lá. Repito, a física coloca assim. Nós colocamos assim. Ele falou, então eu podia pegar o plano cartesiano e botar o eixo X assim, o eixo Y assim? Podia. Ele falou, os pares ordenados estariam ligados assim. Exatamente. Ele falou, que legal. Matemática, né? Matemática é muito legal, cara. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Você sabe que tem o par 0 e 32, então vamos marcar lá. 0 Celsius, 32 Fahrenheit. O ponto está em cima do eixo Fahrenheit, obviamente. 100 e 212, 100 Celsius, lá 212 Fahrenheit, o ponto está marcado. Liguei o meu segmento de reta, e se é um segmento de reta, é esses pares ordenados que formam esse segmento de reta, eles correspondem à lei y igual a x mais b. Mas eu não quero caminhar por aí agora. Eu vou pegar um ponto genérico daquele segmento de reta. Eu sei que ele vai ter uma coordenada que eu não vou chamar de x, e sim de Celsius e Fahrenheit. Ou seja, essa temperatura em Celsius corresponde àquela em Fahrenheit. E eu queria que você estivesse vendo aí dois triângulos retângulos agora. Ele falou, oi? Dois triângulos retângulos ali. Ele falou, da onde? Olha, tem mais, né? Mas tem dois claríssimos ali. Quer ver? Vê se você não vê um triângulo retângulo aqui. Ele falou, eu vi agora, legal. E vê se você não vê outro aqui. Edivaldo, eu vi. Edivaldo, eles têm esse mesmo ângulo igual. Sim, se esses dois ângulos são iguais, e se ambos têm um ângulo de 90, esses dois têm que ser iguais. Se tem os três ângulos iguais, são triângulos semelhantes. E se são triângulos semelhantes, eu vou usar a semelhança para montar a minha proporção. E aí você pode montar. A hipotenusa de um está para a hipotenusa de outro, como a base de um está para a base do outro, ou base de um para a base do outro, a altura de um para a altura do outro. Você monta a semelhança que você quiser da geometria e que o Adri vai dar um show aí na geometria para você. Mas eu vou começar assim. Eu vou pegar a base do triângulo vermelho. Vamos lá, base do triângulo vermelho. Base do triângulo vermelho vai de 100 até 0, ou de 0 a 100, mede 100, e eu acharia esse 100 fazendo 100 menos 0. Eu vou fazer o que a física faz, aquele 100 menos 0, que é desnecessário. Está aqui o 100 menos 0. Agora, quem é a base do verde? Base do vermelho está para a base do verde. Não erre a base do verde. A base do verde é de C até 0. Seria C menos 0, eis o C menos 0.
Agora eu vou pegar a altura do vermelho. A altura do vermelho. A altura do vermelho vai 212, aqui 32. Opa, pega 212, que é tudo, menos 32, você acha esse pedaço. Fica 212 menos 32. E quem é a altura do verde? A altura do verde vai ser F menos 32. Olha como é legal você entender o que está fazendo. O F é toda essa distância, menos o 32, para achar aquele pedacinho do meio. Você já notou o que aconteceu, né? Claro que aqui vai dar 100, aqui vai dar C, vai ficar assim. Ó. Aí você faz uma continha, multiplica cruzado, para cá, para lá, blá, 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 isola o C ou isola o F, você chega na mesma lei de formação. Legal, né? Bem bacana você entender o que você faz na sua vida em matemática. Quando você começa a entender o que te disseram, te jogaram um monte de regras e você se, poxa, me atrapalha, esse monte de regra me sufoca. Mas quando você entende, você gosta. Não tem como não gostar de matemática quando você aprende matemática. E nós do MTM estamos aqui para fazer esse bem para a humanidade, que é fazer as pessoas gostarem de matemática e dar o devido valor a ela, que é uma disciplina linda e essencial para toda a nossa história da humanidade em termos de evolução. Vamos lá? Hora de fazer questões contextualizadas. Já fiz de tudo contigo aqui, tradicional, contextualizada, já fui, já voltei, já fiz semelhança de triângulo, fizemos de tudo. Agora eu vou pegar uma questão de Enem e vou te mostrar ela de duas maneiras diferentes. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais. Sobretudo, aqueles recursos hídricos, acho que todo mundo sabe disso, né? Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo que o resultado foi mostrado no gráfico. Até aqui, eu não tenho informação nenhuma. A informação que eu tenho vem agora, o gráfico. O que acontece? Esse gráfico está dizendo que o nível do reservatório foi monitorado por aí. Vamos ver? Está escrito mês, esse é o eixo do mês, e esse é o nível percentual que tem lá. Então, por exemplo, no mês 3, eu tenho aí um percentual ali ó, em torno de 20 a 25 graus, 25%. Desculpem, falei em graus, veio lá Fahrenheit agora. Vamos pegar aqui no mês 5. No mês 5, o meu percentual é ali perto de 15. Você nota que à medida que o tempo está passando, o nível do reservatório está baixando. Eu tenho aqui uma taxa de decrescimento. Mais um detalhe, no mês 1, eu tenho 30%. E aqui o aluno se assusta. Ele falou, aqui não era para ser zero? Cada um representa do jeito que quer. Essa é uma representação gráfica que usa o plano cartesiano, mas usou o quê? Ao invés de botar mais aqui uma linha, né, que seria aqui o eixo X um pouquinho mais abaixo e o eixo Y aqui também, eles começaram daqui, nada demais. Esse ponto é o ponto o quê? Seria o ponto, né? Claro, não faz parte dos pontos, mas a intersecção dessas duas linhas é o ponto 1, 5. Se tivesse um ponto aqui, no mês 1 tinha 5% do reservatório. Mas não, né? No mês 1 tem 30%. No mês 1 tem 30%. Aquele ponto está dizendo que quando o X é 1, o Y é 30. Tranquilo? Se você olhar, eu tenho nesse gráfico inteiro 2 pontos bem definidos. Os outros eu tenho dúvida. Esse ponto que é 1 e 30 e esse ponto final que é 6 e 10. Ou seja, no sexto mês eu tenho 10% só da capacidade do reservatório. Legal? Vamos continuar a nossa questão. Suponha que essa tendência linear, isso aqui não pode perder. Ó. Tendência linear é tendência de linha. A tendência de linha vai continuar, seja assim ou seja assim. No nosso caso é assim. Se a tendência linear vai continuar, ele está dizendo que eu devo obedecer uma função do tipo y igual a x mais b. Esse é o grande lance. Há uma tendência linear. E se ele falar que é um decrescimento linear ou um crescimento linear, por favor, não está dizendo que é uma função linear, aquela que eu te falei que o b era zero. Não é isso. Só a tendência que é linear. Legal? Muito bem. Então, ó, suponha que a tendência linear observada pelo monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Beleza. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês, o tempo mínimo após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero? Após o sexto mês, vai levar 2 meses e meio? Vai levar 1 mês e meio? 3 meses e meio? Quanto tempo vai levar para zerar o reservatório? Bom, hora de resolvermos. Realmente, né? Se a tendência continuar, uma hora vai zerar. Por favor, né? A hora que bater aqui no eixo X, ó, não zerou ainda, está com 5%. Né? Porque não esquece que o nosso eixo X estaria mais embaixo. É uma representação diferente, você tem que tomar cuidado. Mas uma coisa não muda, né? Eu posso escrever y igual a x mais b, nada me impede, porque é uma reta, tem uma tendência linear, o texto me falava isso. Eu tenho pontos conhecidos, o ponto 1 e 30, vou pegar o ponto 1 e 30, vou substituir x por 1, y por 30. Isso aqui nós já fizemos hoje. O y é 30, o x é 1, vai dar uma equação, muito bem. Mas eu tenho outro ponto, que é esse ponto aqui, ó, 6 e 10. Pega o ponto 6 e 10, 6 para x, 10 para y. Y eu vou trocar por 10, x eu vou trocar por 6. Agora você ficou craque, eu tenho um sistema para resolver. Esse sisteminha, né, se a gente multiplicar aqui, vai dar 6a mais b igual a 10 e a mais b igual a 30. Vamos colocar lá em cima, ó, 6a mais b igual a 10, a mais b igual a 30.
Subtrai as equações 6A menos A, 5A. B menos B, tchau B. Não precisou multiplicar por menos 1. E 10 menos 30 dá menos 20. Se 5A é menos 20, o A é menos 4, concorda comigo? Achei A igual a menos 4, coloca A igual a menos 4. Soma 4 dos dois lados, B vai dar 34. Se eu acho A e o B, eu tenho a minha lei de formação. Vamos escrever a lei de formação então? Ela era do tipo AX mais B, o A é menos 4, o B é 34, substituir. Ele falou, tá aí, e o que eu quero mesmo? Você quer saber quando que o reservatório vai zerar? Ele vai zerar quando o Y for zero. Se ele vai zerar quando o Y for zero, eu vou zerar o Y aqui, né? Óbvio. E vou descobrir o X, que é o meu tempo. Legal? Se eu fizer essa continha, pode confiar, tá? Vai dar X igual a 8,5. Ou seja, quando o X for 8,5, zerou. Ah, então a resposta são 8 meses e meio. Não. Porque o Enem perguntava após o sexto mês. Após o sexto mês, eu preciso de mais 2 meses e meio para zerar o reservatório. Legal? Então a resposta à questão seria o quê? 2 meses e meio. Esta é a maneira tradicional, que você tem todo o direito de fazer, pode ficar à vontade. Nossa resposta, então, seria 2 meses e meio. Legal? Agora, vamos fazer de uma maneira alternativa, daquela maneira rápida, pensando em taxa de crescimento, decrescimento, que você agora é a lenda? Vê se você concorda comigo. 2 pontos conhecidos. Vamos pensar em variação do eixo Y, variação do eixo X e descobrir se tem uma taxa de crescimento ou de decrescimento. Você já sabe, né? É uma taxa de decrescimento. Lá vai. Qual é a variação do Y? Variação do Y, vamos lá. A variação do Y foi de 10 para 30, eu tive uma variação de 20. Legal. Próxima. Variação do X. Variação do X do 6 até quem? Até o 1. De 1 até 6, a variação é de 5 unidades. Está aqui. Qual vai ser a minha taxa de decrescimento? Vai ser a divisão de 20 por 5. E quando eu pegar 20 sobre 5, vai dar 4. Por favor, a taxa não é uma taxa de mais 4, e sim o quê? Menos 4. Por quê? Porque é uma taxa de decrescimento. Notem que você vai achar esse valor positivo e vai interpretar se o gráfico está subindo ou está descendo. E o que significa esse menos 4? Não erre, você aprendeu muito bem isso. Se a taxa de decrescimento é de menos 4, quer dizer que o Y vai decrescer de menos 4 em menos 4. Quer dizer que a cada um passo no sentido positivo do eixo X, o Y desce 4. Caminhei uma unidade no sentido positivo, desceu 4. Vamos pensar então no negócio? Eu estou no sexto mês. Quando eu passar para o sétimo mês, eu caminhei uma unidade. O que acontece aqui? Desce 4. Se desce 4, sai do 10, desce 4, vem para o 6. Evaldo, faz sentido? Saí do sétimo mês, fui para o oitavo mês, andei mais uma unidade, vai descer 4 de novo. Tinha saído do 10, descido 4, chegou no 6, desce 4, chega no 2. Não chegou no 0 ainda. Mas eu te pergunto, para chegar no 0 só falta descer 2 unidades. A cada um passo eu desço 4. Eu não quero descer 4, eu quero descer 2, eu quero descer a metade. Então eu não ando uma unidade inteira, ando só a metade. Ou seja, eu tive que dar 2 passos e meio. E se eu digo 2 passos e meio, são 2 meses e meio após o sexto mês para cair isso aí. Legal? Mas é claro que você podia, né, fazer, obviamente, as continhas. A cada unidade sobre o eixo X, o valor de Y decresce 4 unidades, consequentemente. Se eu tenho essa informação, e se você quisesse fazer até uma regra de 3, o que eu acho desnecessário, você faria assim. A cada uma unidade no eixo X, o Y desce 4. Se eu quero saber quanto eu devo andar no X para descer 10, porque eu queria descer 10, lembra? Você faz uma regra de 3. Eu acho desnecessário, tá? Mas você faz as continhas, vai ficar 4x igual a 10, dá x igual a quanto? 2,5. Mas eu acho muito mais interessante você pensar, né? Concorda? Caminhei um passo, desci 4. Caminhei mais um passo, desci 4. Já desci 8, mas eu tenho que descer 10, tenho que descer mais 2, então eu dou só mais meio passo, 2 meses e meio, e eu chegaria na mesma resposta. Legal, né? Mas olha que bacana fazer por aqui, né? Muito mais rápido, muito mais limpa fazer a questão. Eu já meti uma outra do Enem aqui agora, para a gente já matar esse negócio e fechar essa nossa aula maravilhosa de função afim. Que começou tradicional, viajamos, falamos de escala termométrica, falamos de matemática indiana, nossa, falamos de muita coisa, né? Geometria analítica e agora trigonometria, né? Falamos também, tangente. E agora a gente vai contextualizar mais uma e essa eu vou ser rápido contigo. Eu te mostrei no anterior do Enem que eu te dei 2 opções, a maneira tradicional de achar a lei de formação e a rápida por taxa de decrescimento. Essa vai ser rápida, eu só vou em taxa de decrescimento ou decrescimento, vamos descobrir. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos obtendo seus dados. Então lá em 1980, nesse município, tinham 137 médicos. Em 85 tinha 162, em 95 tinha tanto e aqui tinha tanto. Notem que o número de médicos está crescendo à medida que o tempo passa. O número de médicos depende do tempo, está em função, eu tenho uma questão de função para analisar. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo
desculpem, do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. É aqui que você tem que se apegar. O cara acabou de dizer que tem um crescimento linear, o Enem te falou que tem um crescimento linear, e se tem um crescimento linear, cada vez que você caminha uma distância constante no eixo X, você vai caminhar uma distância constante no eixo Y. Elas não têm que ser iguais, mas se você caminhar 7 unidades aqui e aqui subir 15, depois se você caminhar 7, vai subir 15 de novo. Legal? Claro que a gente faz de 1 em 1, né? Que é nosso coeficiente angular. A cada unidade, no sentido positivo do eixo X, sobe ou desce. No nosso caso, vai subir porque é uma taxa de crescimento. Legal? Dado tudo isso, eu já sei que é uma função de primeiro grau. Se você quisesse ir pelo caminho tradicional, você escreveria y igual a x mais b. Pegaria dois pares ordenados, quaisquer dois desses, e montaria um sistema, ou um determinante igual a zero, ou faria matemática védica, mas você nota que os números são altos, são chatos. Então faça assim, ó, de uma maneira muito mais gostosa. Qual é a previsão do número de médicos para o ano de 2040? Ele só quer a previsão para o ano de 2040. Qual vai ser a previsão para 2040? Quantos médicos você acha que nós vamos ter? Claro, a gente pode olhar as alternativas, né, e eliminar algumas, mas vamos fazer direto. É tão rápido essa questão, olha só. Variação no eixo Y. Vamos pegar a variação entre esses dois aqui, tá? Podia ser entre quaisquer dois. Ela vai de 137 para 162, você faz 162 menos 137, pode fazer a continha. Vai dar uma variação de 25. Ou seja, aumentou 25 médicos. Aumentou 25 médicos em que tempo? Em que variação lá? Faz a variação. E a variação do X deu quantos anos? 5 anos. Sada, olha que legal de falar. A cada 5 anos, eu aumento 25 médicos. A cada 5 anos que passa, eu aumento 25 médicos. Se a cada 5 eu aumento 25, pensa na taxa de crescimento. A cada 5 unidades no eixo X, eu subo 25. A cada 5, eu subo 25. Se quiser deixar isso mais claro ainda, que já está na minha opinião, você pode fazer a nossa continha de sempre. Qual é a taxa de crescimento? Variação de Y, que é 25, por variação de X, que é 5, continha 5. Aí esse 5 que eu vou achar é meu coeficiente angular, é a minha taxa de crescimento da função. Não erre o óbvio. Esse 5 agora está dizendo que a cada uma unidade no eixo X, eu subo 5. Ou seja, a cada um ano passando aqui, eu subo 5 aqui. Capricha agora. Se passar um ano, eu aumento 5. Se passarem 2 anos, eu aumento 2 vezes 5. Se passarem 3 anos, eu aumento 3 vezes 5. Rivaldo, cara, é muito legal saber assim. E quer ver que legal? Eu quero saber exatamente em 2040. Quanto tempo passou de 2010 para 2040? 30 anos. Se aqui aumentou 30 anos, aqui vai aumentar quantas vezes? Vai aumentar 30 vezes o 5, concorda comigo? 30 vezes o 5. E se vai aumentar daqui para cá 30 vezes o 5, 30 vezes o 5 dá 150. Não se emocione e bote 150 aqui. Primeiro que não tem lógica, porque não ia diminuir. Esse 150 é a variação daqui para o próximo número. Ou seja, para achar esse cara, você pega o 287 e soma com 250, que vai te dar a resposta, que é quanto? 437. Olha que delícia de fazer essa questão. Sem nada de função, quer dizer, com muito de função, na verdade, mas sem equacionar, né? Fazendo com conhecimento. Quando você entende o que é o A e o que é o B numa função do tipo y igual a x mais b, fica tudo assim, ó, delicioso de fazer. Legal? Nossa resposta, então, 437 médicos. Matamos essa questão do Enem e finalizamos esta aula, que eu tenho certeza que você curtiu, que você se apaixonou por essa aula, porque ela é uma aula muito legal, com exemplos muito do seu dia a dia, e você agora sabe fazer de milhares de maneiras uma mesma questão. Beleza? Fechamos mais uma aula aí.